Para agora, Lucas. Para casa não, para agora. Alguém já terminou de copiar? Professora, vou, Oi. vou, vou cortar o pão, pegar o queijo, botar o presunto e vou comer. Já volto. Ai, meu pai. Ah, você acabou de ter horário de intervalo entre a primeira e a segunda aula. Tava Tu nem. dormindo. Ai, Deus. Já acabei de copiar, vou rapidinho. Tá bom. Ó, vou dar mais 5 minutinhos. Ok, João Pedro. Viu? Voltei. Tô comendo agora. Ótimo. Posso começar a corrigir ou ainda tem gente copiando? Tô copiando a 3, professor. Ok. Não, how many não é verbo. How many e how much são quantifiers, né? A gente utiliza eles para falar de quantidade. How many, how much especificamente, a gente usa para perguntar sobre a quantidade, né? A diferença deles é que um a gente usa para perguntar sobre coisas contáveis, how many, e how much a gente usa para perguntar sobre coisas incontáveis. Essa é a diferença desses dois, né? Então, aí, no capítulo 6 a gente estudou os quantifiers. A gente viu how many, how much, some, any e a lot of. Então, eu vou relembrar eles, esses 5 quantifiers aí com vocês. Entendeu, Lucas? How many, how much é o mais fácil, na verdade.
Posso? Posso começar a corrigir, então? Então, vamos. Pode. Então, vamos lá. Deixa eu só parar essa apresentação aqui, rapidinho. Ué, o que aconteceu? Ah, tá. Agora que eu entendi. Olha só, pessoal. Estou compartilhando aqui só para explicar para vocês antes da gente começar a fazer. Então, vocês estão vendo aí? Deixa eu voltar aqui. Ó, então, o número 1 está pedindo para vocês completarem usando some ou any. O some a gente usa em frases afirmativas, né? Com substantivos contáveis ou incontáveis. A diferença do some e do any não está de substantivo contável ou incontável, tá? No tipo de frase. Frase afirmativa, a gente usa some. Frase negativa e interrogativa, a gente usa any. Aí eu coloquei uns exemplos aí. There is some sugar on the table. There are some eggs in the fridge. Então, eu coloquei duas frases. Uma com substantivo incontável, sugar, e outra com substantivo contável, eggs, né? Para vocês verem que pode ser utilizado com os dois tipos de substantivos, né? A diferença é, eu não posso colocar o some em frase negativa. O some só pode ser utilizado em frase afirmativa. O N a gente vai usar para frases negativas. Aí no segundo exemplo, there aren't any eggs on the table. Esse ponto de interrogação aí tá errado. No final, deixa eu consertar ele aqui. There aren't any eggs on the table. É ponto final, né? Porque é uma frase negativa. Ou seja, não tem nenhum ovo em cima da mesa. O primeiro exemplo é o exemplo de uma frase interrogativa. Nas frases interrogativas, a gente também usa N. Do you need any sugar? Você precisa de algum açúcar? Você precisa de um pouco de açúcar? Então, negativa e interrogativa é N. Porém, a gente tem uma observação. O some, ele também pode ser utilizado em perguntas, só que não é qualquer pergunta. Perguntas em que nós estamos oferecendo alguma coisa ou em que nós estamos pedindo alguma coisa. Geralmente, essas perguntas, elas têm um início diferente, como vocês podem ver nos dois exemplos aí das frases. No primeiro exemplo, eu estou oferecendo. Então, geralmente, quando a gente quer oferecer alguma coisa para alguém, a gente usa esse would you like? Would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? No segundo exemplo, eu estou pedindo. Geralmente, quando a gente pede alguma coisa, a gente usa o can. Can I have some ice cream, mom? Aí eu estou pedindo sorvete para minha mãe. Can I have some ice cream, mom? Então, o some, ele vai ser utilizado em perguntas apenas quando eu estiver oferecendo ou pedindo, tá? No geral, ele é utilizado em frases afirmativas, tá ok? Então, aí, elas vão ter essas frases interrogativas em que a gente utiliza o some, elas vão ter aí essa observaçãozinha, elas vão ter um início diferente. Quando a gente está pedindo, geralmente a gente usa o can, e quando a gente está oferecendo, geralmente a gente usa essa expressão, would you like, né? Você gostaria de. Voltando lá para a nossa atividade. Deu para entender ou não? Pessoal aí que estava com dificuldade.
Entenderam a diferença do some e do any? Ou querem que eu explique novamente? Se quiser, eu explico novamente. Professor, Oi. então o N pode ser usado em frases interrogativas e afirmativas? Negativa. Só negativo? Isso. Negativa e interrogativa, tá? O N. Não entendi, não entendeu? Vou explicar de novo. Deixa eu colocar lá o negócio para vocês. Deixa eu compartilhar logo a tela inteira, porque aí eu não tenho que ficar mudando toda hora. Tá aparecendo aí já? Acho que já, né? Vou explicar de novo, vou explicar tudo, tá, Fábio? Porque teve gente que não entendeu. Aí eu vou voltar. Olha só. A gente tem esses dois quantifiers aí. A diferença de um para o outro está no tipo de frase. Frase afirmativa, eu uso some, tá? Frase negativa e interrogativa, eu uso N. Só que o some, ele tem aí uma observação, né? Eu falei para vocês que frase interrogativa, quando eu quero perguntar alguma coisa, eu uso N. Só que tem dois tipos de frases interrogativas que eu não vou usar N, eu vou usar some. Só nesses dois tipos, tá? Que tipos são esses? Quando a frase é para pedir, quando eu quero pedir alguma coisa para alguém. Can you give me some water? Você pode me dar um pouco de água? Can you give me some water? Eu estou te pedindo água. Então, nesse caso, por mais que seja uma frase interrogativa, eu estou pedindo. Então, eu não uso N, eu uso some, tá? E o outro caso é quando eu estou oferecendo. Would you like some water? Você gostaria de um pouco de água? Então, quando eu estou oferecendo, eu também não uso N, eu uso some. Então, são só nesses dois tipos de frases interrogativas em que eu não vou utilizar o N, eu vou utilizar o some. Fora isso, tá? Frases interrogativas no geral, quando eu quero fazer alguma pergunta sobre quantidade, eu uso o N. Dois exemplos aqui embaixo, ó. Do you need any sugar? Aí eu não estou pedindo nada, não estou oferecendo nada, eu só estou perguntando se você precisa de um pouco de açúcar. Do you need any sugar? Tá? Frases negativas sempre vai ser N. Então, toda vez que eu tiver uma frase negativa, there aren't any eggs on the table, tá? I don't have any friends. She doesn't have any pets. Então, negativa é sempre N, ok? A afirmativa é sempre some. There is some sugar on the table. There are some eggs in the fridge. I have some friends. My sister has some pets. Tá? Minha irmã tem alguns animais de estimação. Então, afirmativa some, negativa N. Interrogativa, na maioria dos casos, é N também. Só que, quando a gente estiver pedindo ou oferecendo, daí a gente utiliza o some. Sim ou não? Pessoal que tinha ficado na dúvida aí, conseguiu entender? Aham. Conseguiu? Então, vamos fazer o número 1 juntos para ver se vocês, né, entenderam de fato. Deixa eu colocar lá a tela da atividade. Tá aparecendo a atividade para vocês? Sim. Sim, então vamos lá. Número 1. Deixa eu só colocar aqui para conseguir escrever na tela. Então, número 1 tá lá. Complete as frases com some ou N. A gente tem aí uma pergunta na letra A. Observem o início dessa pergunta. Would you like, tananã, tananã, coffee? É uma pergunta no geral ou eu estou pedindo ou oferecendo alguma coisa? Agora vocês vão ter que ligar o microfone aí, porque se eu sair da tela, sai para vocês também. Ótimo, Mayara. Tá oferecendo? Estou oferecendo. A Nath ia falar pedido. Eu estou oferecendo. Toda vez que a gente tiver aqui esse would you like, tá? Significa que eu estou
oferecendo. Would you like, oferecendo. Então, se eu estou oferecendo, vai ser some. Would you like some coffee? Então, isso daí é fato. Se for uma pergunta, mas começar com would you like, vocês já sabem que é o some. Agora, se for uma pergunta comum, aí é N. Letra B. Do you have tananã, tananã, doubts? Eu estou pedindo, estou oferecendo alguma coisa? Não. Eu acho que Não. Não tá. Eu tô só perguntando se você tem alguma dúvida, tá? Do you have any doubts? Até falei errado. Então, aqui nesse caso, se é uma pergunta no geral, é N, que eu não tô pedindo, nem tô oferecendo nada, eu só estou perguntando. Na letra C, she didn't buy vegetables at the street market. She didn't buy o quê? Some or any? N. N, muito bem. She didn't buy any vegetables at the street market. Aqui vai ser N, porque eu estou utilizando, né, uma frase negativa. Didn't, ó. She didn't. Frase negativa, a gente usa N. E a letra D tem lá o iniciozinho de uma das exceções que eu tinha falado para vocês. Can I drink? Can I drink some or can I drink any? Some. Can I drink some? Nossa, a Ana Luísa respondeu assim com tanta animação. Can I drink? Fui eu. Foi quem? Mayara. Ah, Maiara. Ah, muito animada, hein, Maiara? Mas tá Adicione certo. também. Tá vendo aí, pessoal? Quando sou eu, você fala. Aí quando a pessoa você não fala. Para de graça. Olha só, can I drink some water? Muito bem, por quê? Eu estou pedindo, tá? Então é só vocês observarem essas palavrinhas que eu falei para vocês. Geralmente o can é utilizado quando a gente está pedindo, né? E o would you like é utilizado quando a gente está oferecendo. Então, nesses casos, a gente vai usar some. Só nesses casos aqui de frases interrogativas. As outras frases interrogativas, a gente usa N. Ok? Foi ou não foi? Foi, né? Ninguém respondeu? Então foi. Foi. Ah, que bom, obrigada. Agora, na número 2, eu estou pedindo para vocês, vou voltar aqui, ó, completarem com simple past e past continuous. Bom, primeiro a gente tem que saber como que a gente forma o past continuous, né? Porque o simple past a gente já aprendeu, é o passado simples, que quando o verbo é irregular a gente usa ed, e quando o verbo é irregular a gente vai lá na listinha da página 174 e vê lá como que fica aquele verbo no passado. O past continuous é utilizado quando a gente quer falar de alguma coisa que estava acontecendo num determinado momento. Ou seja, ele é utilizado para falar de uma ação que estava em progresso, tá? Alguns exemplos aí, ó. They were studying, she was listening to music, my family was traveling, the dogs were barking, Fred was calling me. Então, todas essas ações estavam acontecendo em um determinado momento do passado. Como que a gente forma o past continuous? Was ou were, mais o verbo principal com ing, tá? Então, o was a gente só usa para a terceira pessoa, que é he, she e it, tá? E o were a gente usa para as demais. A gente usa o was também para a primeira pessoa, que é I. I was, he was, she was, it was. E as outras a gente usa were. You were, we were, they were. Tá? Acho que isso daí vocês já sabem. Aí, quando que a gente usa o simple past com past continuous junto na mesma frase? Óbvio que é quando a gente quer falar de passado, porque os dois são utilizados para falar do passado. Só que é quando a gente quer contar alguma coisa, né, que estava acontecendo, when, quando uma outra coisa interrompeu,
Então, a gente usa esses dois tempos verbais juntos para essa ocasião, tá? Eu coloquei aí, ó, when. Porque o when a gente usa para juntar esses dois tempos verbais em uma frase, né? Então, assim, geralmente a gente começa falando sobre a ação que estava em progresso, past continuous. I was dancing when. Aí eu vou colocar o when para falar da ação que interrompeu aquela ação que estava em progresso. I was dancing when they called me. Eu estava dançando quando eles me ligaram. Então, ação em progresso, past continuous. E ação que interrompeu, simple past, tá? Agora, observem os outros exemplos. They were sleeping when I arrived, né? Ação em progresso. They were sleeping. Eles estavam dormindo. When I arrived, interrompeu quando eu cheguei. Então, eu interrompi o sono deles. Terceiro exemplo. We were having dinner when the bell rang. Eles estavam jantando. Nós estávamos jantando. We were having dinner. O que interrompeu? The bell rang, né? A campainha tocou. Então, observem aí que eu coloquei o when na frase quando eu quis incluir a ação que interrompeu, tá? Os exemplos de baixo são os mesmos. Eu só fiz uma alteração. Em cima, eu comecei com a frase que está com a ação que estava em progresso, né? Eu comecei com past continuous. E embaixo, eu comecei pela ação que interrompeu. Ih, peraí, eu saí. Embaixo, eu comecei pela ação que interrompeu. When they called me, vírgula, I was dancing. Então, quando eles me ligaram, eu estava dançando. Então, é a mesma frase. Eu só modifiquei a ordem aí dessas orações, né? Pamela, Oi. e se esse when tivesse no final? Não tem como. Ele só pode estar nesses dois locais aí. Ou ele vai estar no início da frase, ou ele vai estar no meio da frase. Tá? No final não tem como ele estar. Porque ele é utilizado justamente para eu incluir uma outra oração. Tá? O que eu quero chegar no ponto seguinte. Vocês, né, às vezes vocês ficam com dúvida na frase, quando que vocês vão usar o past continuous, quando que vocês vão usar o simple past. O simple past, ele vai sempre ser utilizado com o when. Observem aqui, ó. Primeiro eu usei past continuous, aí depois a frase do when, eu coloquei o simple past, ó. Called, arrived, rang. Rang é um verbo irregular, né? O presente dele é ring, quando ele vai para o passado ele fica rang. E aqui é a mesma coisa, eu inverti a posição das frases, e aí o simple past foi lá para o início. Ó, por quê? Porque o when começa a frase. Então, o simple past está sempre acompanhando o when, tá? Outra observação, quando a gente começa a frase pelo when, a gente tem que colocar uma vírgula antes de falar da ação que estava em progresso, tá? Vocês repararam essa diferençazinha aí? Que quando a gente começa a frase pelo when, a gente precisa colocar a vírgula para separar as orações, tá? Mas os exemplos que eu usei aqui em cima são os mesmos de baixo. A única coisa que eu fiz foi inverter a posição das frases. Então, when they called me, I was dancing. When I arrived, they were sleeping. Quando eu cheguei, eles estavam dormindo. When the bell rang, we were having dinner. Quando a campainha tocou, nós estávamos jantando. Até aí foi? Ou não? Muito confuso. Acorda, galera. Dormiram durante a explicação? Não, tô de boa. Se não, parece que acabou de acordar. Vou fazer o exercício, então. Ok? Vamos fazer o exercício. Vamos ver se vocês conseguiram entender. Conseguiu entender, João Pedro?
Ok, então tá bom. Então, deixa eu colocar lá na parte da atividade. Ó, número 2. Vamos observar. Observem que todas essas frases aí, letra A, letra B, letra C, letra D, alguma delas começa com when? Alguma delas começa com Saiu. when? Ai, saiu, desculpa, voltei. Mas vocês copiaram, né, gente? Eu espero. Aham. Tem alguma frase aí que começa com when? Não. Não, nenhuma delas começa com when, né? Ou seja, todas elas vão começar com past continuous. Elas só começariam com o simple past se alguma delas começassem com o when. Só que nenhuma delas começa com o when, então eu não vou usar simple past no início, eu vou usar simple past só na segunda frase. Aí fica mais fácil, né? Então, aqui, ó. He, como que vai ficar esse verbo aí no past continuous? He, o que eu tenho que usar para formar o past continuous? Tem que falar, porque Was, fecha NG, não é? isso. Então, vai ficar he was, né? Eu vou usar o passado do verbo to be, he was. E go, eu tenho que acrescentar ing. He was going to school this morning. Ele estava indo para a escola essa manhã. When he, an old friend. Agora vocês têm que ver o passado de meet. Meet é um verbo irregular. Então, para saber o passado desse verbo, vocês têm que abrir o livro de vocês lá na página 174, que vocês vão ter o passado. É 174 mesmo. Qual é o passado de meet? Voltar na 1. Tá dando para ver, Lucas? Isso aí, João. He was going to school this morning when he met, tá? Met. A pronúncia é diferente e a escrita também. A gente tira um E aí da palavra. Então, when he met an old friend. Ele estava indo para a escola essa manhã quando ele encontrou um Pode velho. votar na 2 lá, pode votar. Pode voltar já? Pode. Show, obrigada. Letter B. I, como é que vai ficar aí o drive no past continuous? Driving? Driving. E como que eu formo o past continuous aqui? Vai ficar o quê? Was. I was. I was driving. Ai, eu falo errado, meu Deus. Tá certo. Você falou errado? Não, falou certo. I was driving home last night. Eu estava dirigindo para casa na noite passada. When I, qual é o passado de see? Sa? Só. O importante é que você sabe que é com SA, tá? O passado de see é só. Assim, ele é irregular também. Só tem um verbo regular aí nessa atividade. Então, I was driving home last night when I saw an accident. Só Ana Luísa está respondendo. Significa que só Ana Luísa entendeu? Professor, eu tô aqui dando suporte no chat aqui, pô. Ah, você está dando suporte no chat, entendi. É porque quando eu volto assim, ó, é para ver o chat, tá vendo? Aí vocês não estão vendo mais a atividade. Aí eu volto para a atividade para vocês copiarem. Porque se eu sair, vai sair para vocês aí. Por isso que eu tô pedindo para vocês ligarem o microfone. Letra C. She, tananã, tananã, a shower, when the telephone, tananã, tananã. Então, she, como é que vai ficar essa primeira aí? Was talking. Talking, sei lá como fala. Was, quem falou? Ah, foi a Ana Luísa. She Foi a- was, Foi a- Precisando de mim. Quem pô, falou meu. foi foi a. Adam. Foi eu, Foi Adam nada. Douglas. Adam, Foi? nada. Não, fui eu. Foi Maiara? Não, Foi. foi Ai, não. desculpa. As vozes de vocês são muito parecidas. Foi Kailane. She was.
taking, assim, olha, tá? É só tirar o E e colocar ing. Quando o verbo termina com E, a gente tira o E e bota ing, igual no drive. So, she was taking a shower. Ela estava tomando banho. When the telephone... Qual é o passado de ring que vocês acabaram de ver aí no exemplo que eu usei? É rank? Isso aí. Rang. Com A, né? Só mudar Deus, sempre erro falar. o I pelo A. No problem. So, she was taking a shower when the telephone rang. Ela estava tomando banho quando o telefone tocou. Então, vocês estão vendo, né? Primeiro, estava acontecendo alguma coisa, aí depois, alguma coisa interrompeu o que estava acontecendo. Essa é a lógica de usar o past continuous e o simple past juntos na mesma frase. Professor, porque começa tudo o wise, sei lá. Por que tá com was? Porque eu usei aí só terceira pessoa e primeira pessoa, né? Primeira pessoa, I was. Terceira pessoa, he, she, it, que eu uso was também. Eu acabei não colocando nenhum exemplo que esteja no plural, né? You were, we were, they were. Aí acabou só sendo utilizado was. Mas tem que prestar atenção, né? Se na prova tiver my family and I were, né? Minha família e eu, nós, were. Pedro and Ricardo were. Então, tem que estar sempre prestando atenção aí no sujeito da frase para saber qual que vocês vão utilizar. Nossa aula acabou. Só vou terminar de corrigir esse aqui e vou deixar o número 3 para eu corrigir amanhã com vocês. Letra D. The teacher, o professor ou a professora, como que vai ficar essa frase? Was speaking. Was speaking, isso aí. The teacher was speaking. When a student, esse verbo é regular, então o que eu tenho que fazer? Botar D. Exatamente, então vai ficar interrupted. Interrupted, tá? Aí ficou assim. The teacher was speaking when a student interrupted her. A professora estava falando quando o aluno a interrompeu. Número 3, é só vocês completarem com how many e how much. Eu vou deixar Pra aqui. quê mesmo? How many é para contável, então você vai observar o que está depois da linha. É um substantivo contável? How many. How much é para incontável, uncountable. O que está depois da linha? É um substantivo incontável? Então, eu vou usar how much, tá? How many contável, how much incontável. Aí eu corrijo amanhã com vocês, né? Já que a gente vai ter um tempinho aí. É até 10h20, já são 10h20. 10h24 já. Posso tirar? Pode. Pera aí, professora. Rapidinho, rapidinho para eu poder sair. Já deve ter até professor aí na sala. Bebe água hoje que tá calor. Professora, eu fiz a atividade 2 lá que tava faltando. Fez já? Eu também fiz. Já. Já? Já. Muito bom, parabéns. Quem não fez ainda, entra lá depois e faça, por É o favor. dinheiro. Quer o quê? Dinheiro. Eu, hein? Posso sair? Cadê Portela aí? Me ajuda, Portela. Alguém falou que não? Lê aí o chat para mim, que eu não estou conseguindo ler. Não, professor, pode ir se quiser. Pode? Vou tirar então. Se eu sair, vai sair Ok. tudo. Tá? Amanhã a gente termina de corrigir aí a número 3 na nossa aula. Ô, pessoa sem educação, né? Meu Deus do céu. Com certeza sua mãe não tá aí assistindo as gracinhas que você tá fazendo, né? Porque eu tenho certeza que ela te deu educação, mas... Tchau, gente. Bom fim de semana. Até amanhã. Meu Deus, o que você tá falando? Tava falando com o ser lá no chat. Ah, tá.